Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e a pauta para o vídeo de hoje é super interessante. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se depararam com uma obra literária que se trata da primeira escrita pelo autor, mas que assim já é sensacional. Aí fica se perguntando, tipo, se eu passasse a escrever um livro, como seria meu primeiro romance? Certo, não seria lá grandes coisas, né? A gente acaba ficando nessa zona de insegurança. E nisso eu penso essas primeiras obras que são sensacionais, de escritores que, óbvio, né, depois podem até ter escrito, produzido e publicado obras talvez mais desenvoltas, mais encorpadas, mais elaboradas, que algumas delas até vieram a ser grandes obras da literatura, mas essas em si, que eu vou mostrar e comentar aqui com vocês, já são por si só, assim, coisas preciosas. Separei alguns livros da literatura nacional, mundial também, para conversarmos hoje. Vou te indicar todos eles, porque apesar de serem livros aí que foram as primeiras obras escritas e publicadas por esses escritores, já são coisas incríveis mesmo. Mas antes de irmos ao primeiro livro, uma palavrinha sobre a nossa patrocinadora, parceiraça de sempre, que é a Estante Virtual. Se você não conhece esse site, é onde nós encontramos pequenos e médios livreiros vendendo livros novos e seminovos. Eu amo encontrar livros que eu preciso, que eu quero por lá. E está rolando nesse mês de setembro o Saldão de Livros. Você encontra, além de tudo, além de todo o acesso a obras até que a gente não encontra hoje em dia sendo vendidas normalmente, nós encontramos no site, então, livros raros até mesmo, mas, além de tudo, em um precinho muito mais em conta. Inclusive, nesse mês com o Saldão, fica aí a dica para vocês conferirem e, aliás, usarem o cupom de desconto do Literaturice, que nesse momento é o Mel Ferraz 7. Não se esqueça que Mel com 2 L's, tá? É esse daqui que está aparecendo na tela para você nesse momento. A Estante Virtual me dá um orgulhozinho de trabalhar com ela, porque eu gosto muito dos valores também que perpassam a existência, né? Eu já tenho uns anos aí cliente deles e além de apoiar o pequeno e médio livreiros, eles também apoiam o reuso, a acessibilidade. Então fica aí a dica para vocês de um espaço no qual você também pode encontrar os seus livros recorrentemente. Dê uma conferida nessas promoções que estão no ar nesse mês de setembro, tá bem? O link está aqui no box de descrição para vocês, assim como o cupom também vou deixar ali escrito direitinho. Quem me deu a ideia para o assunto desse vídeo é o Rafa. Você o encontra lá no Instagram pelo @elrafa.lit. Sensacional, professor de literatura com Catarse, com clube de literatura incrível. Eu vou deixar o link para vocês encontrá-lo por lá, aqui no box de descrição também. E ele falou assim: Mel, por que você não faz um vídeo sobre essas primeiras obras incríveis? Principalmente porque nós estávamos conversando nessa ocasião sobre Frankenstein, da Mary Shelley, que foi o seu primeiro livro escrito, publicado. E assim, que sensacional, a gente já começa essa lista incrível por esse livro, que é um dos meus preferidos. Aliás, eu adoraria reler, por exemplo, com vocês em leitura conjunta para destrinchar o texto hoje em dia, e ainda mais numa leitura conjunta mesmo. Mas esse livro vai então acompanhar. Eu acho que é uma história bastante conhecida, né? Mas tem muitas mudanças para aquilo que imaginamos a partir de adaptações cinematográficas, para histórias em quadrinhos e também para desenhos animados, para a obra original em si. Também esse seria um livro que eu colocaria numa lista de livros que nós temos adaptações e conhecemos as histórias a partir dessas adaptações, como Moby Dick também, mas o livro é espetacular, né? Devemos ir até a origem, como é esse daqui. Então, esse livro é espetacular, porque traz questões filosóficas muito importantes até mesmo hoje. Aqui temos o Victor Frankenstein. Frankenstein é o sobrenome do criador e não da criatura, criando, então, esse que hoje algumas adaptações consideram como um monstro, né? Essa monstruosidade criada a partir de pedaços de corpos alheios,
através de soluções químicas e tudo mais, você cria a vida a partir da morte. Essa criatura, ela vai viver isolada, mas totalmente abandonada, não sempre isolada, mas totalmente abandonada pelo seu criador, botando medo, inclusive, no Victor Frankenstein. É, de novo, como eu disse, um livro bastante reflexivo, e ele é curto, mas assim, é muito grande em tudo que ele nos faz pensar. Outro primeiro livro é o A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, um grande clássico também, acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse livro. Estava na minha lista há anos, finalmente, em 2022, eu o li, e eu fui bastante surpreendida, tá? Eu pensei que fosse encontrar uma história X, e aqui ela se desenvolveu em um ambiente incrível, fantástico, para me fazer pensar mesmo algumas questões tão importantes da humanidade. Então nós temos uma máquina do tempo sendo criada e um protagonista viajando, não é o narrador, mas é um protagonista viajando no tempo. E ele vai relatar o que encontra ao viajar no tempo, pelo menos em uma das viagens, ou aqui tem mais de uma. Mas isso me trouxe possibilidades tamanhas, assim. Até me fez, eu sempre falei disso quando na época de lendo o livro, me fez lembrar da obra do Hieronymus Bosch, que é um artista fenomenal também, e o ambiente me faz lembrar do ambiente retratado por ele, ou criado por ele em suas pinturas. Fica aqui uma forte recomendação também para vocês de um livro curto, mas totalmente reflexivo. Tentando incluir alguns livros sobre os quais eu não tenho falado tanto assim por aqui recentemente, A Viagem, da minha queridíssima Virginia Woolf, seu primeiro romance publicado, muito tradicional em sua forma. Eu gosto muito dele porque é uma história de viagem, claro, como nós já temos no título, não é uma viagem apenas psicológica, ela é física realmente. A protagonista, Rachel, ela vem aqui para a América do Sul, algumas pessoas meio que identificam o Brasil, só que há elementos também de, sei lá, da África, que, sim, não batem muito bem, assim, mas a construção dessa personagem que é jovem é bastante interessante, porque há uma formação dessa jovem artista, ela é uma pianista, ela se envolve com outro artista. Eu gosto muito desse livro por conta disso, e seria um que eu releria com certeza também, justamente porque, enfim, eu adorei essa leitura. A próxima é uma dobradinha bastante nostálgica para vocês que me seguem há anos. O Sol é para Todos. Quando eu li e reli anos atrás, falei muito dele aqui no canal, recentemente tenho voltado a falar dele, porque é um livro espetacular, primeiro e filho meio que único da Harper Lee, primeiro e único livro dela publicado. Recentemente, acho que em 2015, foi publicado Vá, Coloque um Vigia, mas houve uma grande polêmica em torno dessa publicação, porque aparentemente a escritora não queria que esse livro fosse publicado, estava engavetado, e quem estava tomando conta dela e das suas posses, se não me engano, uma advogada, algo assim, acabou tomando essa decisão, meio que a revelia dela, que já estava nos seus últimos dias, coitada, né, ceguinha, mal ouvia direito. Enfim, uma grande polêmica que, se vocês jogarem no Google, vocês já vão encontrar relatos e reportagens sobre isso. Recomendo, se você gosta desse livro, aliás, eu recomendo que você leia sobre a publicação e as polêmicas em torno de Vá, Coloque um Vigia, que seria meio que os personagens daqui, só que antes desses acontecimentos, algo do tipo. Então, é o mesmo universo, só que personagens bem diferentes como eles aparecem aqui. E isso acaba frustrando muitos fãs desse livro. Eu sou uma grande fã, eu escolhi não ler Vá, Coloque um Vigia por conta disso tudo que eu acabei de contar. Mas falando sobre O Sol é para Todos, aqui nós temos uma história que eu acho que tem dois núcleos muito importantes de discussão social. Uma que recai sobre o caso que o Atticus, o pai da protagonista e narradora de apenas 6 a 8 anos, porque o livro cobre um período de 2 anos mais ou menos, vai defender na justiça de um homem negro que é acusado de estuprar uma mulher branca da região.
E aí o outro núcleo seria o do Boo Radley, que é um vizinho ali da Scout, que é essa protagonista, narradora, e ele é um pária social, um rejeitado pela sociedade. E daí nós vamos entendendo o que pode ter acontecido com ele, o que está acontecendo. São essas duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, mais ou menos, enquanto a Scout narra pra gente a sua perspectiva de ambas as histórias, né? Do que ela consegue absorver do que está acontecendo no seu entorno. É um livro, então, que parte da perspectiva infantil, algo que eu acho bem interessante de acompanharmos na literatura. Super recomendo, e como uma obra única e primeira, claro, da escritora, eu acho, assim, fenomenal. Falei que seria uma dobradinha nostálgica, certo? O Apanhador no Campo de Centeio também é outro grande livro que anos atrás aparecia muito aqui nos vídeos. Salinger acabou sendo uma figura bastante reclusa, ele não aceitava dar entrevistas, mal aparecia para o mundo, na verdade. Mas acaba que esse é um livro envolto em muitas outras polêmicas, cercando casos de homicídios e tudo mais. Mas o livro em si, a sua história, até que ela causa um pouco de ou ame ou odeie. Algumas pessoas não gostam muito do protagonista, eu já adoro. Também entendendo que é uma narrativa não infantil, vejam bem, mas de um adolescente. Ele não é um adolescente lá muito simpático, pelo contrário. Então eu acho que isso afasta muitos leitores, mas eu entendo muito do que ele apresenta aqui pra gente em termos reflexivos. Ele questiona muito sobre a vida, muito sobre os adultos e suas atitudes, querendo proteger bastante as crianças e sua ingenuidade, ou uma ingenuidade que aos poucos vamos perdendo conforme o adultecer nos acontece. Um livro também incrível, incrível. Como pode alguém escrever algo assim logo no início, sabem? Eu vou agora indicar para vocês, vou até ficar aqui do ladinho porque eu tenho a capinha do lado, que é Razão e Sensibilidade. Primeiro romance publicado pela Jane Austen, que é difícil para mim porque eu fico entre gostar mais dele ou de Orgulho e Preconceito, então é um livro do qual eu gosto bastante. Ele apresenta duas irmãs, a Marianne e a Elinor, que são bem diferentes entre si. E aí que elas vivenciam relacionamentos amorosos, sociais no geral, familiares, e vamos tentando compreender essa dicotomia que elas apresentam pra gente enquanto personagens muito diferentes sendo construídas aos nossos olhos. Isso é bem interessante de vermos porque há esse exercício de comparação muito aparente, e também porque eu gosto muito da escrita afiada, ironicamente ali, sutil para algumas pessoas, mas quando você pega a manha dessa crítica social por trás de toda a história da Jane Austen, você vira fã, não tem como. Nesse livro, então, nós temos isso. O final não é lá tão, para mim, né? Há quem discorde, muitas pessoas discordam disso. Muito feliz, aquele final romantiquíssimo e felicíssimo dos livros, ou pelo menos que as pessoas acabam imaginando dos livros da Jane Austen. Enfim, super recomendo também. Agora, alguns livros nacionais. Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz. Eu acho que eu resenhei no ano passado esse livro para vocês. Foi uma descoberta recente na minha história de leitora. Poucas pessoas leem e falam de Diná Silveira de Queiroz. Recentemente, por conta das publicações da Editora Instante, temos falado mais sobre ela, ainda bem, porque os dois livros que eu li dessa escritora, assim, me arrebataram. E esse daqui, eu acho que ele é muito sóbrio. Eu penso em Florados na Serra e penso em sobriedade, em algo que tem bastante maturidade ao tratar dos temas. Aqui nós temos um núcleo vivendo em Campos do Jordão no início do século passado, vivendo também a doença que foi tuberculose, que foi e é tuberculose, mas especificamente naquele momento em que não se tinha cura, nós também temos muito do tratamento que se dava às pessoas bastante adoentadas naquela época. Essa protagonista, ela fica em uma pensão com outras garotas também adoentadas e elas vão viver esse contexto em que as pessoas precisam saber ou tentar lidar com a morte, com o luto, com o afastamento social, porque estão afastados de amigos e famílias, enfim.
Um livro muito importante, não é tão pesado assim, apesar desses temas, mas tem o seu certo peso sim. Enfim, muito bem escrito, eu adorei o livro. Não temos como negar, né, esse fenômeno que é Aline Bay, gente. Sério, quem leu O Peso do Pássaro Morto, nós diríamos aqui, entre nós, que esse é o primeiro livro da escritora? Puta merda, sabe? É bem isso. Que uau, assim, você lê isso daqui e fala, caraca, que mulher sensacional, que escritora sensacional. Não à toa o livro que veio na sequência, eu amei ter lido também. Enfim, esse livro aqui é um soco no estômago, sim. Vai acompanhar algumas idades, né, alguns períodos da vida da protagonista. E é difícil porque é a vida de uma mulher, então nós temos vários acontecimentos complicados, complexos, difíceis de serem digeridos, perpassando sua vivência. A escrita da Aline Bay é um caso à parte. Então, tanto o conteúdo quanto a forma aqui... Primeiro livro, gente. Como assim? E por fim, vou indicar para vocês Menino de Engenho, do Zé Lins do Rego. Também um livro que eu descobri no ano passado, quer dizer, eu já sabia da existência dele, mas eu fui para ler no ano passado, já temos vídeo para ele também. Todos os vídeos de livros aqui mencionados e indicados estão no box de descrição para vocês. Esse livro é realmente muito bom, porque ele vai destrinchar as relações sociais em torno de um engenho. E isso é bem interessante porque não é o único livro de uma série, então nós temos vários outros livros compondo o ciclo da cana-de-açúcar, como é chamado. A escrita é boa, eu gosto muito da escrita, no geral, dos Zé Lins do Rego, mas eu gosto mesmo desse tratamento das relações sociais, de poderio também da região aqui criada pelo escritor. Então também fortemente recomendo. Recomendo que vocês assistam a esses vídeos todos. Opa! Fio vindo aqui à tona. Que, enfim, são livros de fato, muitos deles meus favoritos da vida, né? E agora, no finalzinho, eu quero colocar para vocês esse livro que eu ainda não li, mas que foi o primeiro da Clarice Lispector e que eu quero muito ler, que é o Perto do Coração Selvagem. Quem deu a ideia para esse título foi o Lúcio Cardoso, outro nosso escritor e grande amigo da Clarice Lispector. Ele tirou essa referência de um artista, um retrato do artista quando jovem, de James Joyce, que Clarice na época não tinha lido, vejam só, mas acabou ficando como o título do livro. Eu ainda não li e, enfim, muitos elogios, né, essa primeira obra aqui dela, esse primeiro romance dela publicado. Se você já leu, me conte aqui nos comentários, por favor, para me deixar mais ainda atiçada. E também me conte aqui nos comentários qual é um primeiro livro de um escritor que você gostaria muito de ler. Porque daí eu vou descobrindo outras obras que são primeiras obras publicadas e eu vou ficar chocadíssima, tenho certeza, com muitas sugestões aqui de vocês ou indicações. Vamos ficando por aqui. Vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, e também a Estante Virtual, que está apoiando esse conteúdo que vem ao ar hoje para vocês. Todos esses livros vocês encontram lá na Estante Virtual. Tem o nosso cupom também, reforçando aqui, porque ele é muito bom, eu sempre uso meus cupons. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!